quero dizer, Mário Corso, vamos apresentar o Celso Ciso. Bom, o Celso tem como vai, Celso? Bem, muito bem. Tem uma história fantástica, além de ser escritor, ilustrador, contador de histórias, do grupo Morando Betá, do Rio de Janeiro, arte educador, crítico de literatura infantil, especialista. Meu Deus, ele tem curso de formação em história espalhado por todo o país, formaste grupo, tem 34 livros publicados para crianças e jovens, 1000 prêmios, tem uma Kombi cheia de prêmios. E o curso, vai acontecer um curso em Porto Alegre, começa dia 19, na Clínica Verri, na Tobias da Silva, número 267 aqui em Porto Alegre. E o Dr. Mário Corso, que é médico psicanalista, membro da APO, Associação Psicanalística de Porto Alegre, tem livros escritos, o Monstruário, que eu adoro inventar em seres imaginários, e Lendas do Brasil e Fadas do Divã, que é um livro encantador, que eu amo ele, e Diana Corso, ele é professor de Unicinos, tem curso de formação de escritores. Como é que a gente aprende a contar histórias e como é que a gente ensina a contar histórias? É sobre isso o curso. Pois é, eu costumo dizer que o primeiro passo para a gente ser um bom contador de histórias é ter paixão. Aliás, sem paixão a gente não faz nada na vida. Nada. Não sai daqui. Então, a história, para ser bem contada, ela precisa despertar alguma coisa em quem vai contá-la, né? E essa paixão é o primeiro passo. Eu costumo dizer que a garantia para que essa história saia de você e chegue até o outro é você usar essa história, trabalhar a história com esse mecanismo da paixão. Se a história não me diz nada, eu também não tenho nada para dizer através dessa história, né? E se a história mexe com a minha emoção de alguma forma, e às vezes eu acho que a gente está muito viciado a achar que a emoção é só um choro, né? A gente ouve com muita frequência, fui ao cinema e me emocionei muito com aquele filme. Quer dizer, chorei, né? Fiquei com os olhos cheios d'água, enfim. Né? Mas existem outras formas de emoção, né? Às vezes uma história faz a gente rir a bandeiras despregadas. É tão bom. Faz a gente se reportar a um outro momento histórico, enfim. A emoção precisa estar ali, ela precisa ser uma ponte. Mário Corso, às vezes dá uma irritação, porque a gente está contando um filme, uma história que alguém do grupo viu. Não, mas não é bem assim. Não, foi assim que eu vi. Porque podemos nós ver o mesmo filme, o mesmo quadro, aparecer a mesma coisa ali na TV, nós olharmos com nós três, com os nossos efeitos completamente diferentes. Recebemos diferente essa história. Claro, não é assim? A história é que nem a palavra, né? Metade de quem conta, metade de quem fala, né? Então, aliás, de quem escuta ela. Então não tem uma. As histórias não portam um valor em si, né? A questão é como é que tu recebe elas, o que é que ela faz dentro de ti. Né? Isso tem até, profissionalmente dito, então uma releitura da tal peça de Shakespeare, ou baseada em Shakespeare, então uma história do Mário Corso ou do Celso Ciso, né? Essas histórias elas se misturam com a nossa própria história, né? Parece que há um acoplamento, né? E a leitura ela acontece a partir disso, né? A minha história misturada com aquela história é que vai dar essas diferenças, né? No narrar, enfim. E qual é a técnica, assim, o segredinho que tu vai, dia 19 vai acontecer o curso, mas ele vai dar uma adiantadinha. Então, essa oficina, a gente trabalha basicamente o que eu chamo de tripé da história, que são os 3 elementos que eu considero fundamentais para uma história ficar de pé: o corpo, o texto e a voz. Então, todo o processo de trabalho gira em torno desses 3 elementos. De como fazer o texto sair do papel e ficar vivo, como fazer essa história saltar do papel, né, para um público que está ali presente, né? Que tipo de comportamento você deve ter diante do público, de olhar, de encarar a plateia, de projetar a sua voz. Então, uma série de exercícios vão sendo feitos ao longo desse trabalho, para as pessoas ficarem à vontade, inclusive. Porque imagina contar uma história assim:
Era uma vez o três Joaquim. Eles moravam numa casinha. Bom, impede, né? Eu acho que tem uma coisa que é fundamental. Eu acho que tem que fazer, porque no caso o teu curso é para pais, né? Eu acho fantástico. E o psicanalista tem que ver com isso, já aproveitando. Não, tem a ver com o seguinte, porque as histórias infantis tem dois tipos. Você pode contar uma história clássica, mas você pode inventar em cima de uma história clássica, e você pode inventar uma história. Você pode inventar, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que tu tem que fazer acreditar, que tu tem que fazer que os pais acreditem que eles têm algo a dizer para as crianças. Porque isso pode influenciar, psicanalisticamente falando? Não, influencia tudo, porque assim, ó, um pai que se coloca numa posição ativa frente ao filho e conta uma história com emoção, ele passa muito mais que a história. É um pai que acha que tem algo a dizer para o seu filho. Isso deixa uma marca enorme também. Exato. Os pais acham que uma história ser boa, precisa ter, ou por contar histórias. Outra coisa importante, assim, os pais não contam a sua história, as suas aventuras. Eu acho extraordinário que os pais consigam falar. Nem todo mundo teve. E às vezes mesmo uma coisa chata, bem contada, vira uma grande história. Então, a questão é fazer esses pais achar que essas histórias deles têm valor. As crianças são muito interessadas. O Mário Costa da Diana, que tu conhece, que é um espetáculo, eu adoro o livro. Exatamente tem isso, a maneira de contar e como é que se faz a leitura. Ou até, se eu quero, ao invés de dizer para o meu filho de tais atitudes que são boas demais, através de uma história eu posso passar isso para ele. Muito mais agradavelmente. Ou tu passa coisas que tu nem sabe que está passando. Esse livro, a Diana teve outras razões, mas eu escrevi porque eu contei uma história para as minhas filhas, eu inventei uma história. E que um ano depois, o pai vampiro casou com uma humana. Então, a questão o que era? Era falar do meu casamento, que eu sou católico, a Diana é judia. Então, qual era o drama? Não é problema nenhum, para nós não tinha problema nenhum, mas assim, na hora que tu vai educar os teus filhos, tu faz o quê? Qual tradição tu segue? Não é simples, as famílias, cada família esperando uma coisa, era um drama para nós. Tanto que a gente não fez nenhuma. A gente não pegou nenhuma tradição nem outra, fez uma coisa mesma, criar, entendeu? Então, essa história falava dessa impossibilidade delas. Eu não sabia que eu estava falando isso, mas era o nosso drama familiar. Entende? E ao mesmo tempo que tu estava resolvendo, o problema estava sendo desmiuçado. Exatamente, eu estava dando um valor, porque o herói da história, que era um vampiro vegetariano, era um vampiro que lhe faltava a característica essencial. Então ele era um sujeito sem lugar, coitadinho. Mas ele tinha um valor, porque, apesar de ser sem lugar, ele tinha seus dramas e ele tinha seu valor, que é como ela se sentia, como a gente se sentia sem lugar, porque elas acabavam não sendo judias, acabavam não sendo católicas, ficavam naquele meio, acabavam sendo meio caminho, né? E tem uma didática, tem toda uma série, né, Celso, de pequenos segredos e caminhos. Tem também arrancar o ator que tem dentro da gente. Com certeza, porque e tudo isso vai apresentar neste curso. Tudo isso vai o Dr. Mário participa, Dr. Mário Costa? Não, eu fiquei sabendo agora, cara. eu aceitei o convite porque eu acho maravilhoso que tem um curso desse. Eu queria aproveitar o que o Mário falou para dizer que o pai ou a mãe contando história para o seu filho, essa relação de olho no olho, né, que gera uma proximidade física, que gera uma proximidade afetiva, que gera a possibilidade de você tocar em assuntos que são proibidos ou que são interditos na família. Olha quanta coisa a gente pode tá beneficiando, enfim, trabalhando, quando a gente, o pai se predispõe, a mãe se predispõe a contar histórias para o seu filho. A gente está muito mal acostumado, acho que no nosso tempo, a deixar essa responsabilidade na mão do professor, na mão do bibliotecário. O grande professor é aquele que sabe contar, fazer da sua matéria uma grande história. Com certeza, mas o pai tem um papel importante, o pai